Muito bom dia, meu amigo, minha amiga, graça e paz para você que está comigo aqui hoje. Ontem nós falamos um pouco sobre relacionamentos e eu acho que seria muito bom continuar esse assunto. Para aqueles que não participaram da live anterior, eu vou fazer um resumão aqui com você para a gente falar um pouco mais sobre o assunto, tudo bem? Bom, então se você estava comigo ontem, você lembra daquela pergunta que eu fiz no início da live, né? O que é mais importante na vida, na sua vida? E essa reflexão ela é interessante porque ela vai avaliar como uma bússola se aquilo que nós estamos vivendo e fazendo e como nós estamos agindo está de acordo com o que nós entendemos que é bom, que é agradável, que é o melhor para nós, né? E para a gente refletir um pouquinho, eu trouxe 5 itens com os maiores arrependimentos das pessoas no leito de morte, de acordo com a enfermeira e escritora Bronnie Ware. Esse é o nome dela. E ela criou um livro a partir de um artigo, né? Ela como enfermeira estava acompanhando pacientes em estado terminal durante os últimos 3 meses da vida deles. E durante aí algum tempo ela foi coletando as falas dessas pessoas. E os 5 maiores arrependimentos que ela detectou eu vou ler aqui para você na sequência, foi o que nós conversamos ontem, tá? Se você quiser ver com um pouco mais de detalhes, na live de ontem você vai ter um pouquinho de detalhes em cada um desses pontos também. Mas vamos lá. Primeiro, o mais ouvido por ela. Eu queria ter tido a coragem de ter vivido a minha própria vida e não a vida que os outros esperavam de mim. A outra foi, eu queria não ter trabalhado tanto. A outra foi, eu gostaria de ter tido coragem de expressar meus sentimentos. Eu gostaria de ter mantido contato com os meus amigos. Eu queria ter me permitido ser mais feliz. E a questão é que a gente não tem como dizer se essas pessoas eram cristãs ou se não eram cristãs. Eu até acredito que seja provável que houvessem vários cristãos no meio desses que tinham esses arrependimentos, né? Nem podemos afirmar que se essas pessoas fossem cristãs, elas jamais diriam essas coisas, porque a gente sabe que isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você, pode acontecer com qualquer pessoa, seja ela cristã ou não. Mas o fato de nós sermos cristãos tem que nos chamar a atenção uma coisa importante. Inclusive, se a gente vê esses arrependimentos, a gente percebe que todos eles estão relacionados com os relacionamentos, né? E por falar em relacionamentos, a gente fala também em pessoas. Relacionamentos sempre são com pessoas. Ninguém ama, ou pelo menos não deveria amar as coisas, né? Nós somos chamados para usar as coisas e amar as pessoas, não é isso? E quando a gente pensa em relacionamento, a gente vê que esses arrependimentos normalmente eles são consequência de crises, da gente não saber lidar com esses relacionamentos. A gente não consegue, por exemplo, ficar magoado com um carro que quebrou. A gente pode ficar chateado, pode ficar triste. O celular que deu problema. A gente fica chateado, nervoso, a gente pode ficar, enfim, alguns sentimentos ruins em relação a coisas que param de funcionar. Mas a gente fica magoado com as pessoas. E a gente também fica alegre por causa das pessoas. Normalmente é assim. As pessoas geram em nós os sentimentos de amor, de compaixão, de misericórdia, de alegria, né? E mágoa também, como a gente estava falando. E o problema é que como a gente vai se magoar, saiba disso, se você é um ser humano, você já magoou alguém e já foi magoado por alguém. E com certeza a pessoa que você mais ama já te magoou e você já a magoou. Porque é assim que a vida funciona, né? Nós somos imperfeitos. Eu me lembro de algumas vezes ter ouvido isso, né? Um pastor falando assim, se você entrar numa igreja perfeita, saia dela porque você é imperfeito, você vai estragar a igreja, enfim. A gente sabe disso, isso aí até virou clichê, mas é real. E às vezes a gente não para pensar nisso. Por quê? Porque a gente tem muita misericórdia de nós mesmos e muita intolerância com o erro do outro. Já parou a pensar nisso?
Mas a gente trouxe ontem também uma outra pergunta, né? Pensando então nessa importância dos relacionamentos, a outra pergunta foi: qual que é então a solução para a gente ter relacionamentos saudáveis? E de uma maneira bem simplificada, a gente falou que a solução é obedecer ao mandamento de Jesus, que eu quero ler com você de novo na Bíblia, em João 13, 34 a 45. Se você está com a sua Bíblia aí, pode abrir, por favor, em João 13, 34 a 45. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os ameis, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então a gente sabe, se você já experimentou do amor de Deus, você sabe que é a solução. É interessante que o amor que Jesus está colocando aqui em João 13 é o amor como Ele nos amou. Nós já falamos sobre isso ontem também. Não é o amor do jeito que eu quero, o amor que o mundo determina, o amor de amar quem me ama, o amor de amar quem me faz o que eu acho agradável, né? Que nem sempre é o bem, mas é aquilo que é confortável. Amar, sim, como a própria Bíblia diz, não tem valor nenhum. Qual que é o mérito em amar quem te ama? Nós sim devemos amar uns aos outros, a gente deve também receber o amor do outro, claro, mas essa não pode ser a condição pela qual nós amamos, você concorda? Pelo menos é o que a Bíblia diz, e se a gente decidiu crer na Bíblia, acho que a gente tem que concordar com isso, né? Bom, a gente já sabe que o amor é a solução, ele é o caminho excelente, porque o amor todo sofre, o amor anda a segunda milha, o amor é aquele que dá a face, ou depois de tomar já o primeiro tapa, né? O amor é aquele que não julga, é aquele que espera, é aquele que tudo sofre, não é? Que está lá em 1 Coríntios 13. E para a gente amar dessa maneira, da maneira com a qual Jesus nos amou, a gente precisa de, primeiro, para aprender a amar, eu preciso experimentar o amor de Deus. Foi o que nós conversamos ontem também, não é verdade? Segundo, para compreender a profundidade do amor, eu preciso amar a Jesus em primeiro lugar. Porque tem uma sequência, gente. Não adianta eu tentar amar o próximo se eu não amo a Deus. Isso aí é auto-engano. Então, se nós não temos um relacionamento maravilhoso e íntimo com Jesus, volta e vamos seguir a sequência. A escadinha, ela tem que ser subida degrau por degrau, né? E eu te falo que o primeiro degrau é o mais importante, porque sem você subir nele, sem você passar por ele, você não chega nos próximos. É simples assim. A altura que a escada nos proporciona, ela tem a ver com maturidade. Mas a importância do degrau é do primeiro para o último, né? Se você quer subir direto no último degrau, você não precisa de uma escada. Você já tem ali, sei lá, um degrau só, um degrau de 1 metro, 2 metros, não faz sentido, né? Depois tem os primeiros. Então, primeiro eu tenho que amar Jesus, né? Depois, os primeiros que eu preciso amar são os mais próximos, que são os da minha família. Não adianta eu falar assim, eu amo meu amigo que está lá no outro país, né? E devemos amá-lo sim, mas não adianta dizer que o ama e dentro da sua própria casa você não amar os seus filhos, filhas, pais, irmãos, os seus parentes. E olha, gente, eu falo com vocês com convicção e com experiência, que nem sempre é fácil conviver com alguns parentes, né? Não é fácil mesmo. E não é fácil eles conviverem comigo também, muitas vezes. Porque nós somos limitados, como eu disse, nós somos falhos. Estamos em processo de amadurecimento. Pelo menos assim deveria ser, né? Então, espera-se que seja um pouco mais fácil a cada dia. Mas não é necessariamente fácil o tempo todo. E aí, para a gente já seguir, a gente sabe que Jesus nos amou quando nós ainda não o amávamos. Pelo contrário, nós éramos inimigos de Jesus. Nós não tínhamos nada para oferecer, muito menos amor, e Ele trouxe a nós o amor que nos transforma, né?
Em Romanos 5:8, nós lemos também, diz que: mas Deus nos mostrou o quanto nos ama quando Cristo morreu por nós, quando ainda vivíamos no pecado. E aí vem então, no final da live eu entrei numa questão chamada perdão. Inclusive o título dessa live ia ser perdão. Mas eu falei assim, não, eu vou colocar relacionamento os dois, porque é continuando esse assunto chamado relacionamento. De uma maneira assim, bem simplista, eu creio que eu posso dizer que não existe relacionamentos saudáveis sem perdão. E não existe amor sem perdão, e não existe perdão sem amor. O amor e o perdão são duas palavras que elas têm uma importância muito diminuída no conceito das pessoas, na mente das pessoas. São duas palavras que não têm nada a ver com sentimentos e a gente insiste em dizer, em querer que sejam sentimentos. Pensa comigo, quando a gente fala em amor, a gente pensa numa sensação gostosa, a gente pensa na paixão, a gente pensa no desejo, a gente pensa na simpatia, a gente pensa em sentimentos. Isso é errado. É errado por quê? Porque isso não é o amor. O amor, ele é uma decisão. E por causa dessa decisão, ele me leva a fazer algo que demonstra esse amor. O pastor Carlos Alberto diz e repete, e eu gosto de repetir também, porque é isso mesmo. O amor é o que o amor faz. Né? Tanto que em algumas Bíblias, na Bíblia na versão católica, se você olhar lá onde está escrito amor, eles falam caridade. E faz sentido para mim, porque caridade é atitude. E o amor que não é atitude, esse amor não existe. Por exemplo, se eu falo que eu amo o meu irmão e trato ele de uma maneira contrária, eu não amo meu irmão, eu só falo que amo. Então o amor é o que o amor faz. O perdão, da mesma maneira, ele não é um sentimento. O perdão, ele pode gerar um sentimento de paz, de tranquilidade, mas nem sempre imediatamente. Mas o perdão, assim como o amor, é um mandamento. Aliás, se você já parou para pensar na oração do Pai Nosso, né? Quando os discípulos pediram para Jesus ensiná-los a orar, ele fala, perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores ou aqueles que nos ofendem. Hoje você já parou para pensar na seriedade disso? Você está falando assim com Deus, Deus me perdoe, assim como eu perdoo o meu próximo. Ô, gente, isso é muito sério. É muito sério. E mesmo que você fale assim, não, tudo bem, eu não vou fazer mais essa oração, eu não vou falar isso mais, ou então eu vou pular essa parte e está tudo certo. Negativo. Porque a palavra de Deus já diz que aquele que não perdoa não será perdoado. Isso é uma condição sine qua non, uma condição sem a qual não é possível ser perdoado. Por que isso, meu Deus? Por que isso? Eu preciso perdoar? Que absurdo! Eu não consigo. Então, vamos lá. Você consegue. Primeira coisa que eu quero te dizer. Você consegue por quê? Se você já experimentou o amor e o perdão de Deus, você já tem condição de amar e perdoar. Porque o amor, assim como o perdão, não vem de nós. Vem do nosso Pai querido, do Espírito Santo que habita em nós. Então para de pensar, primeiro, que você não vai estar... Vamos pegar um sentimento que a ofensa gera. A raiva. Se você ficou ofendido com alguém, é normal sentir raiva. A Bíblia, inclusive, fala, irai-vos e não pequeis. Então faz parte você se irar. Não tem necessariamente um problema. O problema é como nós reagimos à ira. Porque quando fala irai-vos, mas não pequeis, o pecado está na forma que nós reagimos. Certo? E o perdão, por ser uma decisão, ele vai gerar atitudes condizentes com o perdão. Não necessariamente o desejo de agir dessa forma, mas a responsabilidade e qual a palavra? A obediência, né, de agir conforme a palavra de Deus nos manda. Então vamos lá, pessoal, para a gente seguir bem alinhado, escuta essa frase com muita atenção. Na vida nós só sabemos que amamos alguém
depois de ter tido a necessidade de perdoar. Como assim? Como assim? Escuta de novo. Na vida, nós só sabemos que amamos alguém depois de ter tido a necessidade de perdoar essa pessoa. Pensa um pouquinho nessa frase. Por que eu quis trazer essa frase para a gente refletir? Olha só, a gente costuma admirar as pessoas, né? Então, a gente vê uma pessoa numa determinada distância, ouve essa pessoa, mas não se relaciona com ela, então nós a admiramos, e tá certo, normal. Mas o admirar em si não é amar. Admirar é você olhar para uma pessoa, ver as qualidades dela e ficar, reconhecer essas qualidades. É bom, faz parte, né? Agora, a partir do relacionamento, olha a palavrinha-chave de novo, relacionamento, a partir dele, nós nos conhecemos melhor e nós, quanto mais próximos estamos, maiores são as chances de nós entrarmos em conflito. E quem apenas admira o outro, não dá a vida pelo outro. É só o amor que dá a vida pelo outro. Então, quando a gente quer ser capaz de amar, a gente tem que aprender a perdoar. A gente precisa aprender a perdoar tanto as mágoas mais profundas quanto aquelas pequenas ofensas cotidianas, né, que acontecem e a gente não gosta, que às vezes a gente vai engolindo aquilo, né, dos arrependimentos, a pessoa foi engolindo o sapo, foi ficando calada e amargurada, e aquilo vai entrando um probleminha, uma falta de perdão aqui, pequenininha, e vai gerando uma grande mágoa, uma grande tristeza e um grande arrependimento na posteridade. Pessoas ofendidas normalmente produzem frutos. Sabia que não é só o amor que produz frutos? A ofensa também. A ofensa produz o fruto da dor, da ira, do escândalo, ciúmes, ressentimento, disputa, amargura, ódio, inveja. Quando a gente dá importância para uma ofensa, algumas das consequências são insultos. Talvez não só para a pessoa, mas você fala mal dela para o outro. Ataques a essa pessoa, né? Feridas e mais feridas que vão sendo abertas, divisão, separação, relacionamentos quebrados, né? Que você está ofendido com a pessoa e você não a perdoa, talvez até diga que a perdoou, mas aí você fala assim, não quero mais me relacionar. Não, o relacionamento vai ser quebrado. E por fim, traição e o retorno ao pecado. São consequências da ofensa. Consequências importantes da gente saber e da gente pensar para a gente não cair nessa, né? Em Efésios 6:12, se você tiver com a sua Bíblia, abra por gentileza. Efésios 6, versículo 12, diz que a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra sangue nem carne, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, sempre que você e eu estivermos ofendidos, isso vai acontecer, gente. Entenda isso, a ofensa faz parte da vida. Vamos nos ofender e, infelizmente, vamos ofender os outros. Mas não só perdoaremos em nome de Jesus, mas também pediremos perdão para aquele a quem nós ofendemos, ou para aquele que se sentiram ofendidos conosco, porque nem sempre a ofensa é intencional, né? A pastora Áurea, há muitos anos disse num encontro com casais, e isso marcou a minha vida, a vida da Di, minha esposa, que às vezes a pessoa está lá com um salto, a agulha, né, que fala, aquele salto bem fininho, e pisa no pé do outro, sem querer. Foi sem querer, mas doeu de verdade. Então, muitas vezes a ofensa é assim, algo que foi sem querer, mas a dor é real. O sentimento de incômodo da ofensa em si é real. Então, aquele que sem querer ofendeu, peça perdão. Qual o problema? Né? Uma coisa que eu aprendi, quero compartilhar com você. Tenha atenção e respeite o sentimento do outro. Porque antigamente, eu vou falar do meu relacionamento conjugal, né, e vale para
todos os relacionamentos. Antigamente, às vezes eu falava com a minha esposa falava comigo, você me ofendeu, você fez isso. E aí, antigamente a gente ficava assim, eu não fiz isso, eu não fiz. Por quê? Porque não foi a minha intenção. Hoje, passados anos, né, a gente entende que, na verdade, eu me senti dessa maneira. E o fato de eu ter me sentido dessa maneira não significa que foi a intenção do outro. E eu hoje aprendi a pedir perdão por ter gerado esse sentimento na pessoa, mesmo que não intencionalmente. Percebe como as coisas vão simplificando? Eu reconheço a dor do outro. E eu sei que o outro pode até não reconhecer a minha, mas a decisão de perdoar eu posso ter. Agora, a decisão de pedir perdão também vem de mim. Eu não preciso falar do contrário, eu já aprendi a perdoar, agora perdoa também. Eu posso sim também aprender a pedir perdão. Aliás, eu digo para você, uma das maneiras de aprender a perdoar é aprender a pedir perdão. Normalmente, as pessoas que não perdoam têm dificuldade de pedir perdão. Por quê? Talvez orgulho, talvez se ache melhor, inconscientemente ou não sei. A questão toda é que o amor e o perdão, eles andam juntos. O perdão, ele está ligado à expectativa. Se você tem uma expectativa muito alta, a sua chance de ser frustrado também será muito alta. As chances de você ficar ofendido também vai ser maior. Mas nós sabemos que quanto mais próximos estamos uns dos outros, maiores são as expectativas. Obviamente, consequentemente, estaremos mais sujeitos às ofensas. E, gente, tudo bem, faz parte. A questão não é a ofensa em si, mas como nós reagimos a ela. Qual é a decisão que você e eu temos diante daquela ofensa? Pode ser a decisão de cultivarmos essa ofensa, ou a decisão de liberarmos perdão, ou a decisão de seguir em frente juntos, não escondendo embaixo de um tapete. Não faça isso, porque isso vai, uma hora ou outra, voltar. Uma hora ou outra esse tapete vai te deixar na mão, e aquilo que está embaixo dele vai vir à tona. E o trabalho depois da limpeza vai ser muito maior, se é que você vai conseguir limpar. Então tenha atenção. Não tente tapar o sol com a peneira. Vamos resolver os conflitos de maneira saudável, de maneira inteligente, no sentido de que é uma outra coisa importante também. Você vai conversar com uma pessoa que te ofendeu. Vamos supor que você tem um problema de relacionamento e você quer resolver isso. Você entendeu que o perdão é importante, que é um mandamento do Senhor para a sua vida e para a minha vida. Então vamos resolver esse problema. Antes de procurar o ofensor, antes de procurar aquela pessoa que te feriu, que te magoou, já libere o perdão. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você decidiu perdoar e amar, não importa mais como o ofensor vai te tratar, se ele vai reagir da forma que você espera. Lembra das expectativas? Zero expectativa na hora de tratar uma situação que envolve o perdão. Porque a decisão de perdoar, ela não pode ser condicionada à reação do outro. Olha que coisa interessante. Parece simples, né? Parece assim, óbvio, mas a gente não pratica muitas vezes. A gente vai perdoar a pessoa ou expor o nosso perdão para a pessoa tem uma reação da qual nós não concordamos ou nós não esperamos, e aí o perdão não existe mais. Então, antes, perdoe, independente da reação do outro. E como que eu faço isso, John? Isso é absurdo, isso não entra na minha cabeça. Entenda que o perdão não vem de você, o perdão vem do Senhor. Eu já falei isso algumas vezes hoje e falei ontem também. Se você acha que o perdão e a força para perdoar está em você, saiba que você já falhou.
Porque nós não temos nada para oferecer por nós mesmos, mas por meio de Jesus, por meio do Senhor que em nós habita, nós temos tanto o perdão quanto o amor. A palavra de Deus diz, Jesus falando aos discípulos e falando a você e a mim, sem mim nada podeis fazer. Jesus falou conosco, gente, vocês não conseguem fazer nada sem mim. Jesus também fala que Ele é a videira e nós somos os ramos. Você quer dar fruto? Então você tem que estar ligado à videira. Se você não está ligado à videira, você não produz fruto, porque um galho fora da sua árvore, ele vai secar. A única coisa que ele serve é para fogueira, né? Para fazer fogo, para ser jogado fora. Se nós estamos ligados a Jesus, nós podemos produzir os frutos de Jesus. Os frutos que Ele trouxe para nós produzirmos. Os frutos que Ele determinou que nós produzíssemos. E para a gente encerrar, eu quero lembrar a você que o amor é um mandamento, que o perdão é um mandamento e que nós precisamos perdoar e pedir perdão. Precisamos amar independente daquilo que fazem conosco. Para encerrar, eu deixo uma frase de efeito para você, mas uma frase de efeito que vai te ajudar a lembrar disso. Ame mais, exija menos, tenha mais amor, menos expectativas. Assim a gente vai amar mais rápido, vai perdoar mais rápido, porque a gente vai entender que esse amor não depende do outro. Assim como o amor do Senhor, de Deus para comigo e para com você, não dependeu do meu amor para com Ele, do seu amor para com Ele. Assim como o perdão de Deus sobre mim e sobre você não dependeu do meu perdão para com Ele, porque nem temos o que perdoar também, não é verdade? Mas não foi o meu perdão para com você ou para com o outro, né, que trouxe o perdão de Deus a mim, mas foi o perdão dele primeiro que me alcançou. E por causa desse perdão que me alcançou, é que a palavra de Deus fala, você tem que perdoar. Você tem que perdoar porque você foi perdoado. Você tem que amar porque você foi amado. Se você não perdoa e se você não ama, é porque você não recebeu ainda esse amor e esse perdão, que já foi derramado, mas que não foi experimentado por você. E isso é sério. Isso tem a ver com quem nós somos, com a nossa identidade em Cristo. Que o Senhor traga sobre você chuvas de bênção, que o Senhor traga sobre você um tempo de reflexão, não apenas um entendimento humano, mas também a prática da maravilhosa palavra do Senhor sobre a nossa vida. E por meio da minha vida e da sua vida, que Ele seja glorificado, porque você e eu seremos conhecidos como discípulos de Jesus pela forma com a qual amamos uns aos outros. E como a gente já viu, não existe amor onde não há perdão.